Paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um encontro com Deus, o nosso devocional, aonde marcamos o encontro pessoal com o Senhor para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Retomamos, ali o nosso projeto Aplicação Pessoal. Que projeto é esse, irmão? Esse é um projeto que Deus nasceu no coração de Deus e que nos trouxe o direcionamento, de estarmos lendo toda a Bíblia, e tirando ensinamentos para aplicarmos em nossas vidas. Às vezes a gente diz assim, mas por que a gente não vai logo para o Novo Testamento? O Novo Testamento é a nova aliança, é a como eu posso dizer, a revelação de Jesus para nós, É nos mostrando que existe sim um caminho que nos leva ao Pai e é Jesus Cristo. Obviamente que aqueles que começam a ler a Bíblia no início, é bom começar pelo Novo Testamento. Mas a palavra de Deus também diz ali nas epístolas, onde o próprio Paulo fala e afirma que toda a Bíblia, ela é útil para o nosso ensino, porque afinal de contas, o Antigo Testamento, eles são as sombras do Novo. No Novo Testamento está a revelação do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vemos o que? O nascimento de Cristo, Jesus na terra trazendo a nós os ensinamentos, nos mostrando que o amor de Deus excede todo entendimento, aleluias, glória a Deus, e é também, aleluia, o cumprimento de todas as profecias que aqui estão escritas. Aleluias, glória a Deus. Então é interessante sim tirarmos e extrairmos lições do Antigo Testamento, porque toda a palavra é digna de toda aceitação e ensino em nome de Jesus. Também temos aqui exemplos de como não repetir erros que desagradam a Deus e como fazer acertos que agradam ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, por isso, a aplicação pessoal, Inclusive tem a Bíblia de aplicação pessoal, super indico para vocês, ela é muito boa para quem quer ler, para quem gosta de levar a palavra. É uma Bíblia que abre o entendimento da gente. Ali, os comentários que tem nela. É muito bom. Amém? Em nome de Jesus. Aí você pode até se questionar, irmã, então a aplicação pessoal que você faz aqui, você extrai de lá e você tira de lá? Não, algumas coisas sim eu tiro, outras nós pedimos ao Espírito Santo que nos direcione. Amém? Em nome de Jesus, porque nós nunca vamos encontrar tudo em um só lugar. Pode ter certeza. Ou seja, você não precisa ficar, você não pode ficar apenas nesse devocional. Você tem que depois ler o capítulo, meditar nesse capítulo, acompanhar. É por isso que eu faço questão de ler tudo antes de fazer o comentário, porque eu poderia simplesmente aqui ler um versículo e comentar tudo. Mas não, o correto é a gente ler junto. Eu gosto de ler pausadamente para justamente todos acompanharem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e que possamos aprender com a palavra do Senhor. Amém? Existem vídeos que são mais curtos, outros que são mais extensos, mas tenha paciência. É justamente na nossa perseverança que Deus nos honra. Amém? Glória a Deus. Lembrando que você pode deixar seu comentário, você pode deixar seu pedido de oração, você pode deixar ali também alguma dúvida. Inclusive teve uma irmã que fez um questionamento. Sim, eu procurarei ali, baseado na palavra, responder a irmã. Ali ela fez um questionamento a respeito de votos. Na próxima semana será feito, um vídeo com relação a isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas hoje nós vamos ali dar continuidade ao projeto Aplicação Pessoal. Hoje nós vamos ler o capítulo 21, aleluias, do livro de Números. Lembrando que você pode se inscrever no canal, se você sentir no teu coração, lógico, você pode se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando, porque quando a gente se inscreve, quando a gente compartilha, o YouTube entende
que aquele conteúdo realmente é significante e ele sugere ele para outras pessoas. Então vamos juntos alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui para a leitura? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. A palavra do Senhor, ela nos diz assim. Números 21. O rei cananeu de Arade, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Então, o povo de Israel prometeu a Deus o seguinte: se fizeres com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim os israelitas destruíram e também destruíram as suas cidades. E deram àquele lugar o nome de Horma. Então os israelitas saíram do monte Hor pelo caminho que vai até o golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho, o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus o Senhor, contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor e em favor do povo e disse: faça uma cobra de bronze e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela, e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Aí os israelitas partiram e acamparam em Obete. Depois saíram de Obete e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto a leste do território de Moabe. E partiram dali e acamparam no vale de Zered. Dali eles saíram e acamparam na margem do rio Arnon, no deserto que vai até o território dos amorreus. O rio de Arnon é a divisa do território de Moabe com os dos amorreus. É por isso que o livro das batalhas do Senhor Deus diz assim: a cidade de Vaebe, na região de Sufá, e os vales do rio Arnon, e a descida dos vales que vão até a cidade de Ar, na direção da fronteira com Moabe. Dali eles foram para um lugar chamado Beer, onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo, e eu darei água a todos. Então o povo de Israel cantou esta canção: ó poço, faça brotar sua água, e nós saudaremos com uma canção. Este povo foi cavado pelos líderes, foi aberto pelos chefes do povo, com os seus bastões de comando e com os seus bordões. Do deserto eles foram para Matana, de Matana foram para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que fica no território de Moabe, debaixo do pico do monte Pisga, de onde se avista o deserto. Então o povo de Israel mandou mensageiros para dizerem a Seom, o rei dos amorreus, o seguinte: deixa-nos passar pelo seu país. Não passaremos pelos campos, nem pelas plantações de uva. Não beberemos água dos poços. Caminharemos somente pela estrada principal até sairmos do seu país. Glória a Deus. Porém, Seom não deixou que o povo de Israel passasse pelo seu país. Pelo contrário, ele reuniu toda a gente
e saiu para enfrentar o povo de Israel no deserto. Seom foi até Jassa e combateu contra os israelitas. Mas na batalha, eles mataram à espada muitos amorreus e tomaram a terra deles, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, na fronteira com o país de Amon, no qual havia muralhas. Assim os israelitas tomaram todas essas cidades dos amorreus e ficaram morando nelas, isto é, em Esbom e nos povoados que ficavam ao redor. Esbom era a cidade onde morava Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita, que havia tomado toda a terra do rio, até o rio Arnon. É por isso que os poetas, dizem assim: venham a Esbom, a cidade do rei Seom. Ela será construída de novo. A cidade de Seom será bem construída. Pois saiu fogo de Esbom, saiu uma chama da cidade do rei Seom. O exército foi o fogo que destruiu a cidade de Ar, em Moabe, e devorou os montes do alto Arnon. Ai de vocês, moradores de Moabe, adoradores do Deus Quemos, vocês estão perdidos. O seu Deus deixou que os soldados fugissem e que as suas filhas fossem entregues para serem escravas de Seom, o rei dos amorreus. Mas agora, o poder de Esbom até Didom, tudo está destruído. Nofa está em ruínas, e o fogo chegou a Medeba. Assim os israelitas ficaram morando na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou gente para espiar a cidade de Jazé. Em seguida conquistaram os povoados que ficaram ao redor de Jazé e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bassã. E Og, rei de Bassã, saiu para atacá-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo e sua terra. E você deverá fazer com eles o mesmo que fez com Seom, o rei dos amorreus, que morava em Esbom. Assim, os israelitas mataram Og, os seus filhos e todo o seu povo. Não escapou ninguém, e tomaram a terra deles. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Uma leitura um pouco extensa, né? Às vezes eu me atropelo nas palavras, mas dá para a gente entender, né? Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O que essa palavra ela está nos ensinando? Nós temos lições riquíssimas nessa palavra. A primeira delas é que o comportamento do povo. Era interessante aqui, né? Quando nós vemos que o povo, né, estava indo pelo caminho e simplesmente o rei cananeu, Arade, resolve ir contra eles, né, e ali ele aprisiona alguns israelitas. Mas os israelitas se levantam e dizem: ó Senhor, se tu nos entregar esse homem, nós aniquilaremos essa cidade. Nós vimos que nessa etapa eles não murmuraram. Nós podemos até dizer assim: ah, irmã, mas nós vimos aí uma perversidade, foi morto todo o povo e não sobrou ninguém. Meus irmãos, nós temos que entender que o começo da história, ela foi feita por conquista, desbravamentos. Estava havendo ali um povo eleito, né? Mas nós veremos também que no decorrer desse mesmo capítulo, eles enfrentaram outras cidades e permitiram que o povo simplesmente fosse embora. Tudo há um propósito. Hoje a nossa guerra, ela não é contra pessoas, contra nações, né? Na realidade, nossa guerra hoje é contra os principados e potestades do mal. Nós hoje guerreamos contra as investidas de Satanás e os seus principados. E aqui, como nessa palavra, nós temos que aprender que nós não podemos bobear com o pecado. Nós não podemos simplesmente deixar: ah, não, mas isso aqui não vai fazer diferença. É apenas um pecadinho.
é apenas uma bobagem. Nós temos que aprender, meus irmãos, que se nós queremos ter uma vida santa, se nós queremos ter uma vida na presença de Deus, honrando Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós precisamos aniquilar todo o pecado de nossa vida. Aqui, os inimigos eram pessoas, certo? Mas hoje a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta são contra principados e potestades do mal. Então nós não podemos permitir no meio de nós não podemos aceitar no meio de nós o pecado, nós não podemos aceitar no meio de nós os jeitinhos, sabe? Nós não podemos aceitar mentiras, nós não podemos aceitar engano. Ah, irmão, mas eu tenho que falar essa mentira que é para me poder ser abençoado. Nós temos que entender que a bênção de Deus sobre nossa vida requer de nós compromisso, obediência, requer de nós fidelidade. É o que a gente vai ver na continuidade aqui. Você vê que o povo, acontece exatamente o que o povo quer, né? Eles vencem aquelas pessoas e do jeito que eles falaram para Deus acontece. Mas logo após, o que é que acontece? Eles perdem a paciência do caminho, eles começam a murmurar, eles começam a reclamar. E o que é pior, né? Há uma palavra aqui que eu vi eles falarem e eu achei muito pesada, foi quando eles disseram, nós já estamos cansados dessa comida horrível. Eles estavam cansados das dádivas de Deus, do maná, né? Que era o alimento que Deus estava dando a eles ali, era o maná. Aqui nós vemos que teve também as codornizes, teve as codornas, mas eles começaram a rejeitar as dádivas de Deus. E Deus se irou com isso. E ali manda serpentes. Nós vemos que esse povo mais uma vez murmura e reclama. Mas por que esse povo ele murmurava tanto? Primeiramente, eles não eram fiéis a Deus. Eles não confiavam em Deus, eles não entregaram realmente as suas vidas para Deus operar nessas vidas. Eles não acreditavam na mão do Senhor fazendo exatamente, aleluias, o que Ele tinha prometido. Outra coisa que os levava a murmurar e a reclamar é porque eles eram desobedientes. Eles não estavam ali cumprindo realmente o que Deus tinha pedido para eles cumprirem. E isso gera em nós inconformismo, gera em nós a murmuração. E outra coisa que fazia, né, com que esse povo murmurasse e reclamasse, eles esqueciam facilmente do que Deus fazia no meio deles. E isso é um perigo para nós. Se nós não formos fiéis, se nós não formos obedientes à palavra, e se nós nos esquecermos do que Deus já fez na nossa vida, nós seremos igualmente duros como o povo de Israel foi aqui nesses acontecimentos. E você vê que Deus, ele não se agrada e ele mandou o castigo. E uma coisa interessante, eu não sei se vocês notaram, dessa vez não foi Moisés que tomou atitude, foi o povo. Dessa vez eles reconheceram que erraram. Dessa vez eles se arrependeram e foram dizer: Moisés, clama por nós, porque nós pecamos contra Deus. Não precisou primeiro, aleluias, Moisés se manifestar, eles se manifestaram. Essa foi a diferença das outras vezes. E você vê que Deus ali, né, como eu falei para vocês, o Antigo Testamento ele é apenas a sombra do Novo. Como Jesus foi levantado na cruz para o perdão dos nossos pecados, para o resgate da nossa vida, ele, aleluias, ali, Deus ordena a Moisés: faça uma serpente de bronze, aleluias, e levante no meio, levante no madeiro, e aquele que olhar para a serpente, ele ficará curado. Você pode perguntar assim: irmã, mas por que uma serpente? Vocês analisaram que o castigo dele era serem mordidos pelas cobras. Todos sabemos que o veneno da cobra, dependendo da cobra, né, ele pode ser superficial, ele pode ser mortífero, mas ele pode começar apenas com uma pequena dor e depois gerando um sofrimento
terrível e ele pode ser também, muitas vezes, quase que imediato, mas sempre provocando muita dor. Assim é o pecado na vida daquele que não vigia, que não policia, que não serve ao Senhor. O pecado, ele gera em nós morte. Às vezes, ele gera apenas uma dor momentânea. E aquela dor passa. E a gente volta de novo para o pecado. Às vezes, o pecado, ele no começo dói. E depois gera uma dor. A gente se arrepende. Olha para Jesus, pede perdão. E ele nos resgata. Mas por que uma serpente? Porque, aleluias, a serpente era que estava matando eles. Então eles tinham que olhar para, como eu posso dizer, para a materialização do mal que estava destruindo eles. A palavra de Deus diz que Jesus se fez pecado. Jesus se fez opróbrio. Jesus se fez, aleluias, maldito, porque todo aquele que era levantado no madeiro era considerado maldito, para que nós fôssemos abençoados, para que nós recebêssemos a cura do pecado, para que nós fôssemos resgatados. Jesus, ele se fez pecado, aleluias, ele nunca pecou, mas ele se fez pecado, ele se fez maldição naquela cruz, para que nós fôssemos resgatados. Então todo aquele que olha para Jesus, assim como aqueles israelitas, quando olhavam para aquela serpente, ficavam curados, aqueles que olham para Jesus, eles ficam resgatados. O que é olhar para Jesus? É entregar a sua vida a Ele, é entregar a sua vida no comando dEle, é acreditar, é confiar, é ter fé, que a partir daquele momento toda a tua dívida foi paga e você, a partir daquele momento, é uma nova criatura, porque você nasce de novo, porque te dá a chance de viver novamente. Aleluias, glória a Deus. Mas o que é lindo em Jesus Cristo, aleluias, é que ele não permanece, aleluias, do jeito que ele estava, mas ele é, aleluias, glória a Deus, ao terceiro dia, ele ressuscita, ele morre naquela cruz, ele paga o preço do nosso pecado, mas ao terceiro dia, ele ressuscita, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo as trevas, e ele nasce, oh glória a Deus, como é tremenda essa palavra, ele traz vida, aonde havia morte, a luz consumiu as trevas. Aleluia. A santidade destruiu o pecado. Nós temos que entender quando Jesus disse assim, se eu não me engano é uma passagem onde os israelitas, onde as pessoas chegam para ele e dizem assim, pedindo um milagre. E ele diz, assim como foi levantada a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como Jesus foi levantado, aleluias, assim como a serpente foi levantada no deserto para salvar os israelitas, Jesus foi levantado no madeiro para salvar a humanidade. E todo aquele que aceita, todo aquele que olha, todo aquele que se constrange, todo aquele que se arrepende, todo aquele que se entrega, ele tem a sua vida restaurada e o seu nome escrito no livro da vida. Já pensou? Que tremendo! Aleluias! Então aqui, o povo, ele foi salvo. E ali eles continuaram a jornada deles. Encontraram outros povos, né, que se levantaram, vieram contra eles e eles destruíram. Mas é interessante como teve algumas cidades que eles não destruíram, eles permitiram que o povo saísse. Por quê? Porque eles eram um povo eleito.
Nós não podemos, meus amados, nós temos que ter essa consciência no nosso coração, que nós não podemos nos misturar com o mundo. Aleluias, aquele que quer estar conosco, ele tem que estar seguindo o que nós seguimos, eles têm que estar vivendo o que nós vivemos. E ali, eu acho lindo no final, né? Porque eu creio que o resto não precisa nem a gente comentar. Quando Deus diz para Moisés, não tenha medo. Aleluias. É o que ele nos diz hoje. Não tenha medo de vir para Jesus. Não tenha medo de servir. Não tenha medo de adorá-lo. Não tenha medo, não fique receoso pelo que os outros vão dizer ao teu respeito. Não fica receoso. Ai, mas se eu for para Jesus, eu não vou poder viver as coisas que o mundo dá, que o mundo oferece. Uma coisa eu te digo, você não vai poder viver aquilo que te contamina. Você não vai poder viver as serpentes que saem do chão, aleluias, para destruir a tua vida. Você não vai poder viver aquilo que destrói a tua comunhão com Deus. Isso você não vai poder viver. Mas o que for santo, puro e agradável a Deus, aqui nesse mundo, você vai sim poder viver e você vai sim poder contemplar. Porque a palavra de Deus, ela declara para mim e para você que Ele é conosco todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. E eu creio que aqui, a parte principal está aqui, nessa parte, né, das serpentes, que nos mostra. Aí você pode até questionar assim, irmã, mas as serpentes foi Deus quem enviou. Certo? Por causa do pecado. E hoje, Deus permite em nossas vidas provas por causa do pecado. Não porque Ele quer que a gente passe por isso, mas porque Ele permite, aleluia, para que a gente se endireite. Porque Ele não quer que você tenha uma vida de sofrimento. Ele não quer que você tenha uma vida de angústia, de dor e de morte. Ele não quer que a tua vida, aleluia, se acabe aqui nesse mundo e você depois daqui venha padecer no inferno. Mas Ele quer que você viva aqui como servo, como um adorador, como seguidor de Jesus Cristo. E depois, quando passar tudo isso, você vá para a eternidade, ficar ao lado de Jesus e do Pai e do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos ensinado. Meu Deus, e te pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter paciência. Nos ajuda a lembrar, Senhor, de tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda a ser fiel, nos ajuda a ser obediente, Senhor. Porque eu sei, Pai, que com a tua ajuda nós vamos conseguir. Sozinhos a gente não consegue, mas contigo a gente consegue. Que a gente possa reconhecer cada vez que a gente errar, que a gente possa, Senhor, abrir os olhos para o que o Senhor tem proposto para nossas vidas. Em nome de Jesus, assim, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te glorificamos e te pedimos, abençoa, Senhor, nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso processo, Senhor, nossa jornada nesse mundo. Em nome de Jesus, Senhor. Que possamos destruir, Senhor, os nossos verdadeiros inimigos, que são, Senhor, o pecado, que é, meu Deus, ó Pai, nos afastar de Ti. Mas que possamos permanecer na Tua presença, em nome de Jesus. Te apresentamos os cadernos de oração e te pedimos, Senhor, age na vida de cada um, Senhor, que conosco ora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor em nossas vidas e vamos olhar para Jesus, vamos seguir os seus ensinamentos e você vai ver que você vai experimentar maravilhas da parte de Deus. Amém? O Senhor te abençoe, fica na santa e gloriosa paz do Senhor.